A aceitação é o caminho mais curto para a compreensão. Quando você, em vez de entrar no caminho da indignação, coloca sua energia em observar o que o cenário tem a lhe mostrar, ou seja, quem em você cocriou esta realidade, tudo começa a ficar mais claro. E quanto mais você compreende, mais se torna consciente de que tudo que lhe acontece, mesmo que a princípio não pareça, é para o seu bem maior. E essa mensagem foi extraída do site Despertando. Essa mensagem, ela traz um pouco daquela tradição que eu tenho de tentar sempre conversar com quem tem fé e com quem não tem fé. Vamos ver se eu consigo fazer alguns destaques aqui. A primeira parte da mensagem aqui diz que a aceitação te aproxima da compreensão, enquanto a indignação te afasta. Vamos começar falando sobre o que é e o que não é aceitação. Aceitar não significa passividade. A gente não pode aceitar as coisas de maneira fatalista, como se nada pudesse ser feito. A gente não pode confundir aceitação com passividade. Aceitar não é se conformar, assim, não é cruzar os braços. E para quem tem fé, é preciso lembrar que é a aceitação que gera a compreensão. Mas isso não significa apenas aceitar a realidade como um fruto das suas escolhas exclusivamente. É aceitar que a mão de Deus está sobre todas as coisas e que essa aceitação de considerar a mão de Deus, né, não é fraqueza, é confiança. É saber que mesmo a dor e a perseguição são instrumentos de lapidação para que nós sejamos transformados em novas criaturas. Aceitar, portanto, não é ficar de braços cruzados, mas é entregar a Deus aquilo que a gente não consegue mudar sozinho. Se aceitar não é ser inerte, então o que que é? É, primeiro, reconhecer a realidade. É ter a coragem de encarar a realidade sem máscaras, nua e crua. E a partir daí, decidir o que você vai fazer com ela, assumindo sempre a responsabilidade pelas escolhas. Ou seja, reconhecer cada fato como ele é, sem a névoa da indignação, né, sem aquela névoa da indignação que nos cega, que nos tira a clareza. Vamos falar então da indignação. A indignação muitas vezes nasce do nosso orgulho, quando a gente quer controlar tudo, e aí a gente não suporta quando algo nos escapa. A indignação, na maioria das vezes, é só energia desperdiçada. É você ficar preso no "por que isso aconteceu comigo?", ao invés de perguntar: "O que eu vou fazer com isso que aconteceu?". Uma vez eu vi o Cortella falando que o pessimista é, antes de tudo, um vagabundo, porque ele sempre pensa: "Isso é um absurdo, alguém precisa fazer alguma coisa". É sempre alguém que precisa, né, nunca ele. Ele mesmo não faz nada. É isso que essa indignação vazia faz. Ela nos prende a um papel de vítima. Ela nos leva a colocar a culpa sempre no mundo externo, no chefe, no governo, na família, no destino. E isso nos afasta daquilo que mais nos torna humanos, que é a capacidade de agir de forma criativa diante das circunstâncias. A indignação muitas vezes também é uma fuga das próprias responsabilidades. É como se ela fosse a voz do nosso ego ferido, que resiste, que se recusa a admitir a nossa parcela de contribuição, ainda que inconsciente, mas a nossa contribuição para aquele acontecimento indesejado. Então a indignação, ela nos perturba, ela turva a nossa mente e nos prende ao orgulho, como se tudo devesse estar de acordo com a nossa vontade. Agora, de novo, para quem tem fé. A indignação, quando ela se transforma em revolta desordenada, ela obscurece a razão, ela nos afasta da verdade. E não é que a indignação ela seja sempre má. Pode até haver uma justa indignação diante de um mal moral, mas quando ela se volta contra a providência divina ou contra aquilo que nós não podemos mudar, ela se torna vício
e fonte de sofrimento estéril. A vida não está contra você, ela está a seu favor. Foi feita para dar certo. Até os trancos que você leva são para te despertar. Por isso que a mensagem diz que a aceitação, ela te aproxima da compreensão. De fato, a aceitação é o caminho mais curto para a compreensão, porque ela suspende aquela luta imediata contra o que nos acontece e abre espaço para observação. Ela permite perguntar o que em mim contribuiu para essa realidade. E essa é uma investigação interior que pode revelar complexos, sombras e padrões ocultos, que, do contrário, permaneceriam invisíveis. E como diria o Ho Oponopono, tudo que vem para o consciente pode ser curado. E para quem tem fé, a aceitação nos aproxima da compreensão porque acalma o coração. E um coração em paz é capaz de ouvir a voz de Deus. Aquele que aceita não se revolta contra as provações da vida, mas procura nelas a razão, a causa e a finalidade. Vamos pensar aqui em alguns exemplos, para tornar um pouco mais palpável esses conceitos, né? Imagina alguém que perde o emprego. Pela indignação, ele se revolta contra a empresa, contra os colegas, contra a vida. Pela aceitação, ele pode se perguntar: que parte de mim permitiu ou até desejou inconscientemente essa mudança? Qual é a lição ou a oportunidade escondida aqui? Talvez ele descubra que odiava aquele trabalho ou que o seu verdadeiro potencial estava adormecido. Talvez ele até gostasse do trabalho, mas se recusou a ouvir os feedbacks que poderiam desenvolvê-lo o suficiente para ficar na empresa e contribuir com os objetivos do time, sem focar apenas nos dele. Assim, o sofrimento pode, ainda que paradoxalmente, ser um aliado. Ele nos obriga a olhar para dentro, a ampliar nossa consciência e a integrar parte de nós mesmos. Nesse sentido, mesmo aquilo que a gente chama de, entre aspas, negativo, pode servir ao nosso crescimento. Outro exemplo: imagina uma pessoa que enfrenta um divórcio doloroso. Pela indignação, vai gastar energia falando mal do outro, chorando, reclamando. Ela pode gastar anos se vitimizando, culpando o ex-cônjuge, o advogado, a vida. Já pela aceitação, ela reconhece que acabou e eu tenho uma parcela nisso. O que que isso está me ensinando? O que isso me ensina sobre como eu devo me posicionar, onde eu preciso crescer e o que é que eu quero de verdade daqui para frente. Isso muda o jogo, porque a aceitação abre a possibilidade de crescimento. Outro exemplo: imagina um homem que nasce em meio à pobreza. Se ele for pelo caminho da indignação contra a vida, ele se revolta, se sente injustiçado e só aumenta a sua dor. Mas se ele aceita com coragem, verá ali a oportunidade de desenvolver virtudes que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, a riqueza talvez não permitisse. A paciência, a solidariedade, a fé inabalável. Assim, aquilo que parecia um fardo se transforma em um degrau para a ascensão. Não tem como falar sobre isso aqui sem lembrar do Geraldo Rufino, né? Que tem uma baita história de vida aí que recomendo que todos acompanhem. Quando uma pessoa enfrenta uma doença longa, por exemplo, pela indignação, ela pode encarar como um castigo e ficar sem esperança. Mas se ela aceita, mesmo chorando, ela pode transformar cada dia em oportunidade de amar mais, de agradecer pelo que ela ainda tem, de ser um testemunho de fé. E com isso ela vai acumulando riquezas que ninguém pode roubar, né? A paciência, a humildade, a confiança. Tudo que a gente vive pode ser colocado a serviço da vida e do próximo. Todas as dificuldades que você já passou e que no momento representaram dor, mas que você superou,
Se você usa essa experiência para ajudar os outros, aqueles outros que estejam agora em situação semelhante à que você já superou, a sua dor passa a ter valor, passa a ter significado. Você transformou dor em contribuição verdadeira e trouxe alívio para alguém. Para quem tem fé, tudo que nos acontece é para o nosso bem maior. Às vezes, só vamos compreender esse bem mais tarde, no tempo de Deus, ou quando estivermos de volta à vida espiritual. Mas a certeza que temos é que nunca estamos sozinhos. Portanto, a aceitação abre portas de compreensão que a indignação jamais abriria. A vida é uma escola e cada acontecimento é lição. Aceitar é abrir o livro da existência, com humildade e sempre disposto a aprender. Indignar-se é fechar esse livro e recusar o aprendizado. Se um homem perde a sua colheita por causa da seca, a indignação contra a natureza não lhe devolve o fruto perdido, né? Com a indignação, o fruto perdido vai continuar perdido. Mas a aceitação de que essa realidade ocorreu faz com que ele esteja disposto a aprender novos modos de plantar, escolher melhor a época, a buscar ajuda, a ser melhor. Então a pergunta não é se você aceita ou não. A pergunta é: quanto tempo você vai demorar para aceitar? Porque quanto mais rápido você aceita, mais rápido você entende e mais rápido você cresce. E não teria como eu não citar novamente aqui a frase da Joana de Ângeles, né, que diz que nós devemos ter a resignação dinâmica. Resignação aqui faz a conexão com a aceitação, né. Qual que é a resignação dinâmica? É aquela na qual me aceito como sou e me modifico sem cessar. Isso vale para nós e vale para situações. E para quem tem fé, nada escapa à providência. Tudo o que acontece, bom ou ruim, é matéria-prima para você crescer. Deus não desperdiça nada. Até a dor que você passa é um degrau para o seu próximo nível. A aceitação verdadeira é fé em ação. É dizer, seja feita a tua vontade e nessa entrega descobrir uma paz que o mundo não pode te dar. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que se lembre de que a aceitação abre o coração para a luz, enquanto a indignação o fecha para as sombras. Que você se lembre de que em cada perda há um ganho invisível, em cada dor, uma semente de transformação, em cada noite escura, a promessa da manhã. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.